Uma das coisas boas da gente entender uma outra cultura é que a gente começa a conhecer aquelas regras que não são escritas, que não estão escritas em lugar nenhum, mas que todo mundo que vive essa cultura entende, né? E aí é como a gente chegar, sei lá, participar de um grupo diferente e começar a entender, né, certas coisas que já são comuns ali. Mas a gente está falando da Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada ela terminou de ser escrita faz 2000 anos. E as culturas mudaram. E nós vivemos uma cultura aqui que não tem quase nada a ver com aquela cultura lá. Nós temos outras leis, nós temos outros costumes alimentares, outros hábitos, né? Nossa vida ela é hoje predominantemente urbana. E mesmo quem é da vida rural hoje trabalha com maquinário, trabalha com coisas tão diferentes. Então eu quero ajudar você a entender o contexto de época, a entender a cultura da época, para que você possa extrair do texto sagrado o conteúdo que está ali disponível para todos nós. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Estamos agora a partir do verso 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Aqui começa a explicação, né? Lepra para nós é hanseníase, uma doença específica causada por um agente patológico específico, com um diagnóstico específico, com um tratamento. Para eles aqui, e não só eles, para muitas culturas antigas, a expressão lepra simplesmente designava uma série de doenças de superfície. Eu nem vou falar doença de pele, porque se usava o mesmo termo, por exemplo, para infestações em roupas, como mofo, infestações em paredes, em móveis. Então, eram infestações de superfície. Então, havia um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou, rosto em terra, e rogou: se quiseres, pode purificar. Vamos lá! Leproso, seja qual fosse o problema de lepra dele, ele era declarado leproso pelo sacerdote. Não era um médico. Ele ia ao sacerdote, existia um exame que era feito, existia um procedimento e depois um novo exame depois de algum tempo. Por quê? Podia ser uma coisa de pele que sumia por si mesmo, né? Se aquilo permanecesse, então o sacerdote declarava aquela pessoa impura. E era impureza religiosa. Então essa pessoa tinha que andar pela rua com roupas rasgadas, para que se visse de longe alguém estranho. Tinha que falar bem alto lepra, leproso, leproso, mas cobrindo o lábio superior com a mão. A forma de cobrir a boca, né? Essa pessoa então não emitia a sua saliva no ar. E era uma pessoa completamente rejeitada da sociedade. Os leprosos não viviam na cidade, não viviam com as suas famílias, eles tinham que viver fora. Então muitas vezes o que acontecia é que pessoas com um bom coração separavam espaços, lugares, né? Os chamados leprosários, onde essas pessoas leprosas iam lá viver e aí as pessoas levavam para eles alimentos. Então lá esses leprosos cuidavam do lugar, enfim, trabalhavam, cuidavam uns dos outros e lá eles iam morrendo. E então esse homem está nessa condição. Quando ele se prostra diante de Jesus, nós já vimos no vídeo anterior, se você perdeu, volte lá. Judeu só se prostra diante de Deus. Então, não era como, por exemplo, na cultura romana, na cultura grega, que se prostrava diante de um imperador, de um governante, né? Vale, por exemplo, a história de Daniel, dos amigos de Daniel. Aquilo tudo aconteceu por quê? Porque eles não se ajoelharam diante de uma estátua. O que foi aquilo tudo? Eles foram condenados à morte. Foram sentenciados, a sentença foi executada e eles não morreram, porque apareceu Deus na cena. Mas isso é para o livro de Daniel, a gente vê outro dia, mas você pode ir lá e ler esse livro, Antigo Testamento, livro fantástico. Então apareceu esse homem leproso nessa situação, ele se prostrou diante de Jesus e falou assim: se quiseres, podes curar-me. Ele não falou se puderes, ele não tinha dúvida sobre o poder de Jesus, tanto que ele se prostrou. Ele tinha dúvida quanto à vontade de Jesus. Então ele vai lá e faz esse pedido assim: olha, se você quiser, você pode me purificar. Lembre que a lepra era uma impureza religiosa. Então, me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado, e imediatamente a lepra deixou. Então Jesus já toca no homem falando. Ele faz um ato só. Ele vai, encosta e fala. Eu presumo que Jesus fez isso, talvez até para não assustar o homem. Por quê? Porque ninguém tocava em leproso. Então ele já toca, já fala e já cura, num ato só.
Ninguém tocava no leproso porque havia uma regra. Aquilo tudo que o leproso tocasse ou que tocasse o leproso se tornava também impuro. Então uma pessoa que tocasse no leproso, ela tinha que agora entrar no ritual com o sacerdote para descobrir se ela tinha lepra ou não. Então ninguém tocava em leproso. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, seja purificado, e de imediato acabou a lepra. E agora, cadê a impureza? Foi embora. Então veja que aqui inverteu o fluxo da realidade. Em vez do leproso tornar impuro quem o tocava era Deus. Tornou o leproso puro. Completamente diferente aqui do que o leproso tinha visto na sua vida até então. Então Jesus ordenou a ele. Preste atenção. Na vida existem pedidos, existem sugestões e existem ordens. Quando nós recebemos uma ordem de Deus, não é uma sugestão, é uma ordem. Se você tem noção clara e perfeita no seu coração que Deus lhe instruiu a fazer alguma coisa como uma ordem, vai e faça. Não seja desobediente. Se você conhece o conteúdo das Escrituras Sagradas, seja obediente. Não existem maneiras de a gente contornar o sagrado. Se o Senhor falou, não adultere, não adulterarás, não cometa adultério. Não é uma sugestão, é uma ordem que vai salvar a sua vida, aliás. Né? Se o Senhor falar, honre pai e mãe, e ele falou, honre pai e mãe. Não se discute isso, se faz. Então, Jesus ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Então, não era para esse homem sair anunciando o que o Senhor fez por ele. Ele ainda precisava passar pelo rito de purificação. Ele precisava procurar um sacerdote e se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote declarasse que aquele homem estava puro e ele voltasse para a vida social. Veja que Jesus respeita a tradição da época, e mais do que isso. Isso não era só tradição, isso era lei. E sabe quem que deu essa lei? Jesus. Era a lei de Deus. E como nós sabemos que Jesus é Deus, né? Foi dada por ele. Então ele mesmo, claro, segue e respeita aquilo que ele ordenou. Vá lá e se mostre ao sacerdote. E ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Porque Moisés falou assim, ó, quando um leproso for curado, ele vai ao sacerdote e oferece lá para Deus um sacrifício. É uma forma de demonstrar gratidão. E é feito então um ato, um rito, e essa pessoa declarada pura, ela volta à vida em sociedade. Só que o Senhor fala mais, faça isso para que sirva de testemunho. Jesus está enviando uma carta para Jerusalém. Ele está na Galileia, está fazendo seu ministério, mas ele vai para Jerusalém. E ele está mandando uma carta, e a carta diz assim, eu sou o Messias, eu estou aqui, eu estou indo para aí. O que é essa carta? O ex-leproso. Porque todo mundo sabia que só Deus curava leproso. Moisés previu o rito de purificação na lei, só que ele não era usado, porque ninguém ficava purificado. Não tinha cura de leproso. Não tinha um leproso ser resolvido. Ressuscitar defunto, curar cego de nascença e curar leproso, só Deus. E eles sabiam disso. Então, quando ele manda esse homem para testemunho, ele está mandando uma carta para Jerusalém, para os sacerdotes. E isso é importante a gente ter em mente, porque ao longo dessa história, Jesus vai desenvolver uma relação com os sacerdotes e com os fariseus, onde ele está lá apontando para eles quem ele é e o que ele está para fazer. Isso é muito importante. Todavia, mesmo tendo Jesus mandado que o homem não contasse para ninguém, as notícias se espalhavam ainda mais. Ficava um pouco difícil aquele homem que andava pela rua com roupas rasgadas e que todo mundo sabia quem era, de repente estava andando pelas ruas com as mesmas roupas rasgadas, aquela pele bonita, limpinha. É claro que as pessoas notaram. Né? E onde é que esse homem esteve? Esteve com Jesus. Que Jesus? Aquele que já curou pessoas doentes, que já expulsou demônios. As notícias se espalhavam, de forma que multidões vinham para ouvir Jesus e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e ele orava. Era isso que ele fazia. Perceba que Jesus aqui ele não está buscando fama. Ele está fazendo coisas pelo bem daquelas pessoas, individualmente, da pessoa que recebe aquela graça, aquela cura, aquela libertação.
E ele está fazendo coisas que são recados para o povo lá em Jerusalém, o povo da liderança, para que eles se preparem para a chegada do Senhor. Ele não está buscando fama para ele mesmo, não está buscando a glória para ele mesmo. O povo quer levantar ele como um novo rei de Israel, isso nós vamos ver, já vimos em outros evangelhos. Ele não quer isso, ele veio cumprir a sua missão. Então ele se retira para lugares solitários e segue orando. Então, certo dia, veja que, novamente no começo do capítulo 5, nós temos o certo dia, né? Aqui temos de novo, no verso 17, certo dia, é Lucas nos dando a explicação de que ele não está dando uma cronologia exata. Foi um certo dia. Ele está nos dando fatos, mas não necessariamente em cronologia exata. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e Jerusalém. Aqui é muito conteúdo. Certo dia, quando ele ensinava. Então ele estava ensinando para as pessoas a palavra de Deus. Estavam sentados também, entre os que ouviam, fariseus. Eu vou começar por eles agora. Os parush. Os prushim, né? São termos hebraicos. Eles são os antecessores do moderno judaísmo, do rabinato moderno, né? Eles são um grupo que começou lá na época de Esdras e Neemias, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Se você não conhece a história, está na Bíblia, Antigo Testamento, e em algum momento nós vamos chegar lá ainda. Essa jornada aqui vai terminar o Novo Testamento, nós vamos para o Antigo. Vai demorar, mas a gente chega lá. Mas você pode estudar esse material sozinho. E aí, então, quando eles voltam do cativeiro, eles tinham a clareza de que eles perderam a sua terra, e eles entraram em guerra e perderam a guerra, porque eles se voltaram, eles abandonaram Deus e se voltaram para ídolos. E quando eu falo ídolos, não pense que é simplesmente assim, eles estavam adorando o sol. Quando eu falo se voltar para ídolos, pense o seguinte, eles estavam pegando os seus bebês e matando, queimados, vivos, em honra a um demônio. É isso que eu estou falando, tá? A coisa era muito mais séria. A idolatria, ela sempre veio revestida de perversidade. Quando o homem abandona Deus, ele põe alguma coisa no lugar, e essa alguma coisa sempre é perverso. Eles não se voltavam simplesmente para o sol e para as estrelas, eles inventavam ou adotavam um culto do sol e das estrelas, que era perverso, que envolvia canibalismo, sacrifícios humanos, que envolvia estupro. Uma desgraça. Quando eles voltam do cativeiro, eles percebem, eles entendem que foi por causa disso. Até porque teve muito profeta falando que isso ia acontecer. Teve profeta durante o acontecimento, porque foram 70 anos de cativeiro, e até a volta foi anunciada. Então um grupo se reúne e fala assim, a gente não pode mais deixar isso acontecer, a gente tem que cuidar uns dos outros. Esse grupo dá origem ao que vem a ser os fariseus. Infelizmente, na época de Jesus, uma parte significativa deles se perdeu, meio que adorando a si mesmos, né? Novamente tiraram Deus de cena, não botaram outro Deus, mas botaram o próprio ego. E aí foi talvez o precursor do que a gente vê hoje em muitos movimentos cristãos, onde pessoas, líderes religiosos, exigem tratamento diferenciado, exigem ser exatamente que nem fariseu, né? Usam roupas diferentes, têm que ser saudados pelo título e tal, igualzinho fariseu. Mas, além dos fariseus, haviam também mestres da lei. Mestres da lei eram pessoas que não eram necessariamente fariseus e se dedicavam a cópias da lei. Eles faziam cópias à mão para que as pessoas tivessem nas sinagogas as escrituras, né? Não só da lei, mas também dos profetas. O Antigo Testamento é chamado Lei e Profetas, tá? E essas pessoas estudavam muito a Bíblia Sagrada e conheciam muito, tinham muito conteúdo. Tanto que em uma ocasião Jesus fala, olha, um mestre da lei, um escriba, né, quando ele se converte, ele é como um homem que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Por quê? Porque eles tinham as coisas velhas, eles tinham todo o conteúdo das escrituras e as coisas novas que era o evangelho. Então, esses quando se convertiam, eles eram ótimos. Um grande recurso para a igreja. E eles vieram da onde? De todos os povoados da Galileia, que era o norte do país, da Judéia, que era o sul do país, e de Jerusalém, que era o centro do universo criado. Eu não vou nem dizer o centro da Judéia, o centro do universo criado. Por quê? Porque é onde estava o templo, que era o lugar onde o céu tocava a terra e onde tinha a presença de Deus. Então isso é muito significativo. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar os doentes. Essa é a cena que vai se desenvolver, nós vamos ver isso no próximo vídeo. Então a cena está montada para um episódio que também é muito marcante, que também muda a história de muita gente. Eu lhe convido a voltar
no próximo vídeo para a gente ver isso. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!